Olá, tudo bem, queridos? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, espero que você tenha chegado até aqui nesse nosso conteúdo, nesse nosso curso, com muita bagagem adquirida, com muita ferramenta adquirida, principalmente dessa última aula em que nós falamos sobre gestão de conflitos, e eu tenho certeza que você foi e está sendo muito abençoado com tudo que nós falamos aqui até agora. É claro que você precisa colocar em prática, tá? Esse curso aqui não é um curso para teorizar, é um curso para se colocar em prática cada princípio de cada aula que a gente abordou aqui. Nós tratamos de princípios, passos práticos, nós falamos aqui sobre ah, sequências, né, correntes que a gente precisa trabalhar para ver uma transformação, estratégias que a gente trabalhou aqui. Então, esse curso não é um curso para teorizar, é um curso para prática, para você adquirir ferramentas para você praticar no seu dia a dia, né? E principalmente o que nós falamos na última aula sobre gestão de conflitos, que são inevitáveis os conflitos, mas a gente precisa saber lidar com esses conflitos. Onde há pessoas, onde há interação de pessoas, sempre vai existir os conflitos, e nós, como líderes de ministério, pastores, missionários, a gente precisa saber administrar esses conflitos, tanto os nossos quanto aqueles conflitos das pessoas que estão caminhando conosco, né? Então eu deixei passos práticos e aí você precisa mesmo praticar. Esse curso aqui, você tem acesso aí durante 12 meses, você pode sempre voltar, assistir de novo, anotar, escreva, monte o seu material, monte o seu planner, né? Monte o seu planejamento aí, de como você vai aplicar todas essas coisas, que eu tenho certeza que vai ser um diferencial na sua vida e no seu ministério. E falando de prática, né? Falando que esse curso aqui é sobre prática, eu quero nesses dois últimos módulos aqui deixar passos práticos, mais passos práticos dentro do seu ministério. Então, primeiramente, eu quero falar sobre os desafios do pioneirismo missionário e alguns passos práticos que são importantes para você que está aí nessa caminhada de pioneirismo missionário. Vamos lá, então? Então, eu quero falar sobre isso. E no próximo módulo, né, o módulo final, eu vou falar sobre os desafios da revitalização de igreja e passos práticos. Tá? Então, esse módulo aqui é específico para pioneirismo missionário, e o próximo, né, a nossa próxima aula aqui é sobre passos práticos para a revitalização e plantação de igrejas. Então, primeiramente, vamos conceituar de novo. Nós já falamos isso várias vezes aqui ao longo do nosso curso, mas vamos relembrar o conceito de pioneirismo missionário. Né? O que é um pioneirismo missionário? Pioneirismo missionário, a gente pode entender ele de duas formas. O pioneirismo missionário ele pode ser visto como você missionário que está se preparando para ir para um lugar para iniciar um trabalho. Tá? Então isso é um pioneirismo missionário. Iniciar que tipo de trabalho? Você vai fazer ali a plantação de uma base missionária, de uma instituição missionária, ou você vai abrir um projeto social em um determinado local. Você vai plantar uma igreja, isso também é pioneirismo missionário. Você vai para um outro lugar, para uma outra nação, para poder abrir um trabalho relacionado a ensino. Então, tudo isso é pioneirismo missionário. Tudo isso é pioneirismo missionário. Você sair do lugar onde você está, você ir para uma outra cidade, para um outro país, para iniciar um trabalho. Então, isso é pioneirismo missionário. Tá? Então, isso não se aplica a quê? Não se aplica a pessoas que estão indo para o campo missionário para curto prazo, né, um mês, 2 meses, ou para apoiar um trabalho que já está acontecendo. Então, não é pioneirismo missionário. Esse curso é importante para esse público? Também, porque eu deixei aqui várias ferramentas também para esse público. Mas isso não é pioneirismo missionário. Ir para uma outra nação, para 3 meses, 2 meses, 5 meses, e você vai ali para evangelizar, você vai ali para um trabalho evangelístico,
apoiar um trabalho que já existe naquele lugar, é extremamente importante, é extremamente necessário, mas não é considerado pioneirismo missionário, porque você está indo fazer algo que já existe, já foi plantado, já está em andamento. Então, o pioneirismo missionário pode ser visto por essa perspectiva. Você está saindo da sua localidade, da sua cultura, do seu país, da sua cidade, indo para uma nova cultura, indo para uma nova cidade, para começar trabalho. Um trabalho, base missionária, plantação de igreja, projeto social, ensino bíblico, enfim, você está indo iniciar um trabalho. Então, isso é o pioneirismo missionário. E por outro lado, a gente pode ver também, analisar o pioneirismo missionário como você indo para um local onde não existe a expressão do cristianismo naquele lugar. Então, isso também é pioneirismo missionário. Então, você está saindo do seu lugar, você está saindo da sua cidade, você está saindo da sua base missionária e você está indo para uma outra localidade onde não existe expressão do evangelho. Por exemplo, nós temos hoje no mundo, 1/3 do planeta Terra não conhece o evangelho, ou a expressão do cristianismo é menor do que 2%. Então, isso é considerado locais menos evangelizados ou povos não alcançados. Então, quando você vai começar um trabalho entre esses povos, dentro desse 1/3 de que não conhece o evangelho, quando você vai começar um trabalho nessas localidades onde são considerados povos não alcançados ou povos menos evangelizados, também é considerado um pioneirismo missionário, porque ali existe pouco ou quase nada de expressão do cristianismo. Então você vai ser a expressão do cristianismo nesse lugar. Então por isso você está começando algo naquele lugar. Então é considerado pioneirismo missionário. E nós precisamos a cada vez mais de pessoas dispostas a ir, né, por esses lugares, a ir por essas nações, a ir naquela janela que há anos atrás, né, lá na década de 80, 90, começou a se falar da janela 1040. O que é a janela 1040? É uma janela ali dentro do mapa mundi, né, que confere as linhas, né, as linhas do mapa ali, né, que formam o 1040. E pega ali a região, parte da Ásia, parte da África, até um pedacinho ali da Europa, pega esse pedaço e ali, nessa janela, é a janela dos povos menos evangelizados, né? Então, nós precisamos cada vez mais de pessoas dentro desses locais, dentro desses lugares, mas é importante lembrar que são lugares de difícil acesso, são lugares onde a perseguição ao evangelho é muito grande, onde praticamente não existe Bíblia traduzida nesses lugares, nos idiomas, né, desses lugares. Então, realmente é muito difícil acessar esses lugares. Ali no Oriente Médio, ali na região da China, ali na região da Rússia, ali na região do leste africano. Então, são lugares muito difíceis, de difícil acesso. Então, começar um trabalho nesses lugares é considerado pioneirismo missionário. Mas não só na janela 1040, não só no Oriente Médio, mas se você vai em povos menos evangelizados aqui da América do Sul, por exemplo, a Colômbia. A Colômbia está dentro da lista do Portas Abertas de países onde há perseguição ao cristianismo, né? Então é um lugar de difícil acesso, um lugar de difícil pregação do evangelho. Se você vai em lugares como o México, dentro do Brasil, você vai encontrar segmentos de povos menos evangelizados, como, por exemplo, os indígenas, os quilombolas, os ciganos, os mais ricos dos mais ricos, os mais pobres dos mais pobres, os ribeirinhos, os surdos e mudos. Então, assim, existem segmentos menos evangelizados dentro do Brasil, que quando você começa um trabalho com esse público, é considerado pioneirismo missionário. E aí existem os desafios quando vai se trabalhar
com essa temática, né, de pioneirismo missionário. Ou você vai começar um trabalho, ou você vai começar um trabalho dentro desses povos menos alcançados. Então, aqui, inclusive, já deixei estatísticas, já deixei localidades. Talvez você esteja aí pensando, eu quero ir, mas eu não sei para onde. Eu quero ser resposta do reino de Deus entre os povos, mas eu não sei onde, eu não sei como começar. Então, eu já deixei aqui a deixa, né, de onde você pode encontrar povos menos evangelizados. Se você vai no norte do Brasil, vai encontrar os ribeirinhos ali, a expressão do cristianismo ali, agora que está tomando forma, agora que está crescendo, então ainda precisa de muita mão de obra. Se você vai entre os indígenas, agora que está existindo aí movimentos de tradução da Bíblia para esses povos, povos de tradição oral. Então, precisa-se de mão de obras entre os indígenas, precisa-se de mão de obras entre os quilombolas, né? E os quilombolas estão presentes no norte do Brasil, estão presentes no nordeste do Brasil, até mesmo se você olhar no sudeste, você vai ver algumas poucas comunidades de quilombolas. No sul do Brasil, né? Eu conheci uma comunidade quilombola no sul do Brasil, lá no Paraná. Então, também são pessoas que precisam de mão de obra, né, relacionada ao cristianismo nesses lugares. E fora também dos menos evangelizados da nossa região. Aí você vai México, Colômbia, que eu já citei aqui, precisa-se de mão de obras. Se você vai em localidades como Paraguai precisa muito de missionários. Se você. Não, América do Sul, eu creio que eu não tenho chamado. Gente, Europa. A Europa está precisando muito de pessoas que vá ali, por mais que a Europa seja o berço do cristianismo, o cristianismo se expandiu a partir da Europa no século XVI. Hoje, a Europa está completamente secularizada, as igrejas se fecharam, as pessoas estão vivendo esse momento pós-cristianismo, onde elas dizem que não precisar mais de Deus, não precisar mais de Jesus. O islamismo tem crescido muito nessas regiões, então o que nós precisamos? De mão de obra nessas localidades. França, Portugal, Espanha, né? E aí eu estou falando aqui mais da parte oeste da Europa, mas se você vai para a parte leste da Europa, aí a coisa ainda é mais tensa, né? Porque aí a presença do islamismo é muito maior. Se você vai ali na região da Albânia, Turquia e esses países, então precisa-se realmente de mão de obra do reino de Deus nesses lugares. Se você vai mais ao extremo, né, ali Ucrânia, a Rússia que está vivendo período de guerras, precisa-se de pessoas trabalhando nesses lugares. Aí se você desce um pouco ali para a região do Oriente Médio, o Oriente Médio talvez seja o lugar mais difícil ao acesso ao Evangelho por causa desses movimentos radicais e terroristas que existem ali, que impedem, né, o avanço do evangelho, proíbe o evangelho. Lugares como Irã, Iraque, Arábia Saudita, que por muitos anos esteve esteve como o país que mais persegue cristãos, né, Arábia Saudita, enfim, esses lugares, Irã, Iraque, Afeganistão. Então, esses lugares precisam de mão de obra do evangelho. Se você desce para a África, né, tem um pedaço da África, graças a Deus, que tem uma crescente muito grande do evangelho, mas se você vai ali para a região da Eritreia, Somália, são lugares que além da escassez humanitária, né, daquilo que é básico para a humanidade, também há uma escassez muito grande do evangelho nesses lugares. E se você pega a outra parte ali, a parte norte da África, também poderia, né, dizer Argélia, Egito, precisa-se de pessoas nesses lugares. Enfim, o mundo está precisando de mão de obras, resumindo. Mas eu deixei aqui várias localidades para você que quer pioneirar, sente o desejo de pioneirar um trabalho numa região em que a expressão do cristianismo é pequena ou quase nada. Aí talvez você diga, não, a minha pegada não é essa. Eu quero começar um trabalho missionário, mas é em outra cidade, aqui no Brasil,
mesmo que seja em outro país, mas um país que tem uma expressão boa do evangelho, tudo bem, também está relacionado a pioneirismo missionário. E aqui eu quero deixar então alguns passos práticos, coisas que você precisa para um bom pioneirismo missionário. E talvez aqui eu vou reforçar coisas que nós já falamos ao longo do nosso curso e também trazendo pontos de experiência daquilo que eu vivi, né, ao longo desses anos no campo missionário. Nós estivemos aí em mais de 9 países, estabelecendo centros comunitários, ajudando a implantação de igrejas, ajudando a construção de igrejas, de templos, né? Evangelizando, pesquisando, enfim, nós estivemos durante muitos anos trabalhando com isso e também treinando jovens para o campo transcultural, treinando jovens para esse desafio do pioneirismo. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui como passo prático, tá? Passo prático para pioneirismo missionário. Então, vamos aqui passo a passo, tá? Primeira coisa, defina para onde você vai. Você precisa definir isso. Por isso que eu comecei trazendo um panorama missionário aqui, trazendo um panorama da necessidade missionária do mundo. Esses primeiros 15 minutos de aula aqui, se você até quiser cortar essa aula, você assistiu essa primeira parte. Então eu vou meditar um pouco sobre o panorama de missões no mundo. Então esses primeiros 15 minutos aqui foi só sobre panorama de missões. Tá? Essa segunda parte é sobre os passos práticos. Então, eu quero linkar essa primeira parte com a segunda, que é defina para onde você vai. Você quer ser um pioneiro, você tem o desejo de ser um missionário no campo, você tem um desejo de trabalhar no campo transcultural, mas você ainda não definiu onde, para onde você vai desenvolver o seu trabalho. Talvez você esteja esperando Deus falar diretamente com você para você definir esse lugar. Talvez você esteja entre outros missionários que já têm, né? As pessoas costumam dizer, Deus me deu o país tal, Deus me deu o povo tal. É comum, né? Esse tipo de fala, né? Entre os missionários. Deus me deu tal povo, Deus me deu tal nação e eu estou me preparando para ir para esse lugar. E talvez você se sinta aquela pessoa assim, até hoje Deus não falou comigo. Até hoje Deus não falou comigo para onde eu devo ir, o que eu devo fazer. E deixa eu te falar algo, não espere que Deus escreva na parede do seu quarto, como ele fez com Belsazar, escreva na parede do seu quarto para onde você deve ir, ou ele te dê uma palavra específica sobre um determinado povo. Não espere que Deus vá fazer isso. Ele pode fazer isso? Pode, mas esse não é o modus operandi de Deus. Tá? O modo em que Deus nos capacita e nos chama para determinado lugar, primeiro a gente tem que buscar essa sabedoria em Deus para tomar decisões. Então talvez você está aí anos e anos esperando Deus falar sobre um povo com você, onde na verdade tudo que Deus está esperando é você tomar uma decisão. Você precisa ser dependente de Deus, mas Deus te deu essa autonomia para você tomar essa decisão. E é claro, se não for da vontade de Deus, ele não vai permitir e ele vai colocar situações para você não ir para esse lugar. Mas você precisa definir. Então, passei aqui um panorama de missões. Lá no fundo do seu coração, você entendeu, nossa, o lugar que eu sempre desejei ir trabalhar foi no México. Foi no México. Eu sei que lá existe uma necessidade muito grande, mas Deus nunca me deu uma palavra. Você não precisa de uma palavra específica. A palavra específica que nós temos é a palavra da grande comissão. Ide pelo mundo e pregai o evangelho. Né? A igreja de Cristo é comissionada para ir pelo mundo e pregar o evangelho. Então você já tem uma palavra para ir. Tá? Então você não vai abrir a Bíblia, você não vai pegar a Bíblia e vai ter lá um versículo específico. Vá para o México. Você precisa ter essa autonomia, desenvolver essa autonomia de tomar decisões submetidas ao Senhor. Então, não espere que Deus vá te trazer uma palavra específica sobre determinado lugar, porque Deus pode fazer isso, mas esse não é o modus operandi de Deus. Tá? Então, defina o lugar. Definiu o lugar? Para onde você vai? Está definido? Você já está pensando há muito tempo? Você já está orando há muito tempo sobre esse lugar? E talvez aqui eu quero deixar uma palavra de Deus para você. Se há muito tempo você está com essa nação, com esse povo no seu coração e está esperando uma palavra de Deus para poder ir,
Então, eu quero dizer para você, vá, vá. Se esse povo está no seu coração, vá, vá. Você não tem palavras de Deus para ficar. Você já tem palavras de Deus para ir, tá? Se Deus colocou esse povo no seu coração, essa nação no seu coração, agora vá. Não espere uma nuvem descer e a voz audível de Deus falar com você, porque isso não vai acontecer. Se Deus colocou esse povo no seu coração, vá e seja relevante no meio desse povo. Então, primeiro passo prático, defina. Definiu para onde você vai? Definiu a nação, definiu o povo, definiu a cidade? Segundo passo, o que você vai fazer lá? Tá? Você precisa ter isso muito claro, escrito, anotado, planejado. O que você vai fazer lá? Não é só ir, é o que você vai fazer. E eu já falei isso aqui em algumas aulas anteriores, quando nós falamos sobre estratégia de crescimento. Você precisa ter muito claro o que você está indo fazer lá. Porque se você não tiver claro o que você está indo fazer nesse lugar, você está indo fazer turismo. E não há problema fazer turismo, desde que você deixe claro para todo mundo que o que você está indo fazer lá é turismo. Tá? Mas se você está indo para cumprir a missão de Deus, então você precisa ter muito claro o que você vai fazer lá. Então, primeiro, definiu onde é. Ah, vai para onde? Eu vou para a Somália. Vou para a Somália, certo? O que você vai fazer na Somália? Ah, eu vou lá para trabalhar com crianças por meio do esporte. Então, tudo bem. Então, você definiu o que você vai fazer lá. E ótimo. E aí, por meio do esporte, você vai ter a oportunidade de quê? Pregar o evangelho. Então, é ótimo isso aí. Definiu onde e o quê. Dois passos práticos. Onde e o quê. Isso precisa estar muito claro. Não defina o que você vai fazer quando você chegar lá. Pode acontecer, geralmente isso acontece, é que quando você vai chegar lá, você vai descobrir que você pode fazer outras coisas. Aí tudo bem. E aí você desenvolveu outras coisas que você não tinha planejado. Mas você precisa ter pelo menos o ponto de partida. Você está indo lá para quê? Porque você saber o que você está indo fazer lá vai te motivar. Isso vai fazer com que o seu planejamento seja um planejamento sólido. As pessoas vão te apoiar não por quem você é, mas as pessoas vão te apoiar pelo que você vai fazer lá. E se você não tem isso muito claro, como que as pessoas vão te apoiar? Então tenha muito claro. Definiu onde você vai? Então defina também o que você vai fazer. Ah, você vai abrir um projeto social? Você vai abrir uma escola missionária? Você vai abrir uma escola de estudo bíblico? Você vai abrir uma igreja? Você vai abrir um projeto de esporte? Você vai abrir um trabalho com mulheres de confecção? Enfim, você vai trabalhar ali com um projeto de agricultura? Então defina o que você vai fazer. Terceira coisa, sabendo para onde você vai, sabendo o que você vai fazer, agora você precisa saber, você precisa conhecer o lugar onde você vai. Você precisa ter um conhecimento prévio do lugar onde você está indo. Gente, quando eu estou falando de pioneirismo missionário, eu já falei aqui que não é um trabalho de curto prazo, de 2 meses, de 3 meses. Quando a gente está falando de pioneirismo missionário, de estabelecer um trabalho, a gente está falando aqui de pelo menos 2 anos, tá? Não existe estabelecer trabalho, pioneirar um trabalho de menos de 2 anos. Não existe. Não dá tempo de você estabelecer um trabalho em menos de 2 anos. Então, se você está pensando em pioneirar um trabalho, mas você está pensando em 6 meses, isso não é pioneirismo missionário. Isso é missão de curto prazo. Tá? Então, por isso, você precisa conhecer o seu lugar antes, porque a gente está falando de um lugar que você vai passar pelo menos 2 anos da sua vida. Então, é muito tempo. Parece que não, mas 2 anos em um lugar estrangeiro é muito tempo. 2 anos na nossa cidade, na nossa cultura, passa voando. Mas 2 anos no campo transcultural, no campo que você não conhece, é muito tempo. Então você precisa ter um conhecimento prévio do lugar onde você está indo, tá? E aí existem 2 formas de você fazer isso. Primeiro, pesquise muito sobre o lugar. Pesquise muito sobre esse lugar. Leia artigos, leia notícias desse lugar, busque informações. E aí, essa busca de informações, existem ferramentas boas para isso. Né? A internet está aí para isso. Hoje em dia, você não precisa ir em biblioteca mais buscar livros sobre aquele lugar.
A internet está aí para isso. E aí existem aplicativos que vão te dar informações sobre aquele lugar. Tem o Joshua Project, que tem informações muito boas, né? Informações boas sobre vários povos, várias nações no mundo e outras, né? A internet aí tá cheia. Pesquise, gaste tempo pesquisando sobre aquele lugar. Até um conselho que eu dou e que eu gosto de fazer muito isso quando eu vou para algum lugar, meses antes eu costumo abrir o Google Maps. Eu abro o Google Maps e eu gosto de andar nas ruas. Claro, tem lugar que o Google Maps nunca passou, mas a maioria dos lugares sim. E eu gosto de fazer aquela caminhada, né, o do Street View, andar nas ruas por meio do mapa ali do Google, porque eu gosto de me visualizar naquele lugar. Então eu olho como são as casas, eu olho onde tem um centro comercial, eu olho onde tem a praça, onde as pessoas costumam se reunir, eu olho onde tem museus, eu gosto muito de museu, né? Eu gosto muito de bibliotecas antigas, gosto muito de lugar onde tem marco histórico. Então eu ando por esses lugares no mapa para eu me ver naquele lugar e para eu ter um primeiro contato com aquele lugar. Eu gosto de olhar lugares onde tem informações históricas. Então eu ando, né? Eu gosto de abrir o mapa e andar por aqueles lugares. Eu lembro que quando a gente estava se preparando para ir para Foz do Iguaçu, repionerar a base missionária lá em Foz do Iguaçu, eu lembro que o nosso líder na época chamou a gente na casa dele. Eu estava bem desanimado, não estava bem psicologicamente, porque a gente tinha acabado de chegar da Ásia, então a gente estava muito desgastado. Foi uma viagem muito difícil em vários aspectos, e a gente chegou muito cansado e a gente já tinha que se preparar para Foz do Iguaçu. E aí eu tinha recuado, eu estava pensando seriamente em não ir, porque eu estava muito desgastado, eu estava pensando em voltar para Uberlândia naquela época, e aí ele me chamou, esse nosso líder me chamou na casa dele, a gente tomou um café junto, bateu um papo, e aí ele me chamou na mesa assim e ele abriu um mapa em cima da mesa dele. Ele abriu um mapa em cima da mesa e ele começou a mostrar Foz do Iguaçu dentro do mapa e explicar como que era Foz do Iguaçu, onde era a base missionária. E a partir do momento que eu me vi ali naquele mapa, todo aquele desânimo que eu tava saiu e meu coração aqueceu de novo e eu falei, eu preciso ir para esse lugar. Então eu tenho isso como prática. Eu pesquiso sobre o lugar, eu abro o mapa, eu ando no lugar, mesmo que virtualmente. Então eu faço uma pesquisa prévia para saber quais as comidas que eles comem naquele lugar, fuso horário, telefonia e internet funciona legal lá, como que funciona, quais os lugares de passeio, quais os lugares mais carentes daquele lugar, qual idioma, quais os idiomas eles falam naquele lugar. Então eu gosto de fazer uma pesquisa completa mesmo sobre o lugar, porque isso vai te aproximar daquele lugar. Então, tá definido onde você vai e o que você vai fazer, tem um conhecimento prévio do lugar aonde você vai. E como eu disse, isso pode ser feito em duas vias. Primeiro, pesquisando. E segundo indo no lugar. Se você vai passar 5 anos da sua vida nesse lugar, 10 anos da sua vida nesse lugar, ou se você está indo sem prazo para voltar, que é o ideal, se você está indo sem prazo para voltar, não te custa, ou te custa muito pouco, pensando no todo, você ir nesse lugar passar 2 meses, 3 meses. Vá lá, faça uma visita técnica nesse lugar. E aí é uma visita turística mesmo, tá? Aí é uma visita turística. Vá nesse lugar, passe 1 mês, 2 meses nesse lugar e tenha um contato. As pessoas chamam esse tipo de viagem, no contexto missionário, de viagem de sondagem, né? Então vá sondar, vá espiar a terra. Espie a terra, né? Como os espias que queriam conhecer Canaã, saber como era Canaã antes de entrarem. Então, faça essa viagem de sondagem, conheça o lugar, vá nos lugares, né, que você pesquisou antes. Então, é importante você ter esse conhecimento prévio. Aí depois você volta e aí se prepara para poder ir de forma definitiva, tá? Então, o terceiro passo aqui tenha conhecimento prévio do lugar aonde você está indo. Não vá
sem o conhecimento prévio, por um motivo que eu vou falar daqui a pouco, tá? Por um motivo que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, tenha um conhecimento prévio do lugar aonde você está indo. Quarta coisa, quarto passo prático, se prepare pelo menos um ano antes da sua ida definitiva. Então, o que significa se preparar antes de ir? E aí essa preparação pode ser 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, mas se prepare antes, pelo menos 1 ano. O que envolve nessa preparação? O que nós acabamos de falar, que é a pesquisa, o conhecimento prévio, pesquisas, talvez ir no lugar. Então, a preparação envolve esse conhecimento prévio. A preparação envolve você conhecer o idioma e aprender o idioma daquele lugar, tá? Se você quiser ter uma eficácia no seu trabalho no campo missionário transcultural, aprenda o idioma daquele lugar, tá? Aprenda o idioma daquele lugar. Você vai ter uma aceitação muito maior entre os nativos se você conhece o idioma daquele lugar, tá? Então, se prepare se aproximando do idioma. Terceiro, se prepare montando o seu planejamento missionário, tá? O que é o seu planejamento missionário? Primeiro eu vou fazer o curso do Anderson de pioneirismo missionário, depois eu vou fazer um curso de estudo bíblico, vou fazer um seminário bíblico, depois no meu planejamento eu vou reunir a minha igreja para conversar sobre o trabalho que a gente vai realizar lá. Então, monte o seu planejamento, tá? Monte o seu planejamento. Isso é se preparar. Se prepare para o lugar. Então, se prepare pelo menos 1 ano, juntando pessoas, se preparando financeiramente, se preparando em relação ao idioma, tendo conhecimento prévio. Então, gaste tempo se preparando para a sua viagem definitiva, tá? Então, tem esse tempo de preparação de pelo menos 1 ano, porque 1 ano é suficiente para você sondar se realmente você vai. Porque se você falar assim, eu vou me preparar 2 meses, 2 meses de preparação não é suficiente porque você está na empolgação. Tudo é empolgação. E aí pode ser que chegando lá você vai perceber que não era aquilo que você esperava. Mas você não se preparou, você foi na base da empolgação. 1 ano dá tempo da empolgação passar e você realmente perceber se era aquilo ou não, tá? Então se prepare, tem esse tempo de preparação. Então, próximo passo. A gente já falou aqui, então defina o lugar, o que você vai fazer lá, tenha o conhecimento prévio, se prepare pelo menos 1 ano, e o próximo passo é quem vai te receber lá no lugar onde você vai. Você já tem a pessoa que vai te receber lá, porque você vai precisar dessa pessoa que vai te receber lá de primeira mão, tá? Talvez essa pessoa que vai te receber nem cristã seja, mas você vai precisar daquilo que nós chamamos de homem de paz, né? Você vai precisar desse homem de paz, ou dessa mulher de paz, ou dessa família de paz, que vai te receber lá, que vai abrir as portas do país para você. Então, quem vai te receber lá? Vai ser uma base missionária? Quem vai te receber lá? Vai ser uma família? Quem vai te receber lá? Vai ser um projeto social? Então, também defina isso. Defina isso. Quem vai te receber nesse lugar? E você, tendo definido quem vai te receber lá, durante o seu tempo de preparação, você precisa estreitar o seu relacionamento com essas pessoas que vão te receber, tá? Para quando você chegar lá, vocês terem pelo menos um mínimo de afinação ou de conhecimento um do outro, uns dos outros. Então, durante o seu tempo de preparação, estreite o seu relacionamento com a pessoa ou com as pessoas que vão te receber lá no lugar onde você vai. Isso vai ser importante, porque você chegando lá, a pessoa te receber e ela não te conhece, não sabe nem seu nome, e você também não sabe quem ela é, de onde ela veio, vai ser bem complicado. Vai ser bem complicado, tá? Então você pode até entrar em uma condição de risco, tá? Uma condição de risco, porque você não sabe quem vai te receber lá. Olha o risco que você está correndo. Então, estreite o seu relacionamento. Estreite o seu relacionamento com a pessoa que vai te receber lá no seu trabalho missionário que você vai pioneirar. Nós aqui da nossa igreja,
Nós estamos começando um trabalho em Moçambique, numa região bem afastada das grandes cidades, é numa vila mesmo, bem distante. E nós temos um rapaz que a gente está estreitando o nosso relacionamento tem pelo menos um ano e meio. Pelo menos um ano e meio que a gente está estreitando o relacionamento. Eu estou preparando essa viagem para lá há bastante tempo, pelo menos um ano e meio. E durante esse um ano e meio, uh, a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, a gente conversa via WhatsApp, a gente manda oferta, a gente pede vídeos para eles, e a gente vai batendo papo, a gente vai estreitando o relacionamento. Por quê? Vai chegar o tempo, talvez ano que vem, que eu vá lá em Moçambique, para a gente estabelecer um trabalho lá, né? Tanto da igreja, que a gente está ajudando a plantar lá, quanto um projeto social. Mas eu nunca fui lá nesse lugar. Eu não conheço pessoalmente esse rapaz. Eu não conheço. Então, se eu vou lá sem nem ter estreitado o meu relacionamento com ele, eu me coloco numa situação de risco. Parece bobo isso, gente, mas é sério, é grave isso. Imagina, eu chego lá, eu seja sequestrado, eu seja violentado junto com a minha equipe, alguma coisa nesse sentido, ou eu vou para um lugar onde talvez as pessoas são até pessoas boas, mas o lugar é perigoso, é um lugar perigoso. Né? Então eu preciso ter, dentro desse conhecimento prévio que a gente acabou de falar, estreitar esse relacionamento com quem vai me receber. Então esse é um passo prático importantíssimo para quem vai pioneirar um trabalho. Tá? Próximo passo, durante esse período de preparação, também crie uma rede de apoio para você. Tá? Crie uma rede de apoio. Se você está se preparando pelo menos um ano, é suficiente para você chamar pessoas para ser o seu grupo de apoio espiritual e financeiro. Então, ore a Deus e peça que o Senhor te ajude, né, nessa construção dessa rede de apoio. O que é rede de apoio? São pessoas que você pode contar em oração, pessoas que você pode contar quando a coisa estiver difícil lá, você vai poder ligar, bater um papo, conversar. Também são pessoas que vão te auxiliar financeiramente, tá? No seu trabalho missionário. Então, crie uma rede de apoio. E aí, qual é a quantidade de pessoas nessa rede de apoio? Não sei. Talvez a sua igreja toda vai ser sua rede de apoio. Mas talvez não. Talvez dentro da sua igreja vai ser o ministério de missões. Vai ser sua rede de apoio. Talvez não. Talvez vão ser pessoas até de igrejas diferentes. 3, 4, 5, 10 pessoas. E aí monte um grupinho de WhatsApp, monte um grupinho onde você semanalmente vai poder compartilhar suas notícias com esse grupo de apoio, você vai poder pedir oração, você vai dar boas notícias, você vai compartilhar as boas notícias, né, do que tem acontecido no campo, as suas necessidades financeiras. Então, crie essa rede de apoio. Não esteja sozinho e não deixe para criar sua rede de apoio quando você estiver lá, tá? Porque vai soar muito como interesse, tá? Agora ele está entrando em contato só porque ele está interessado em algo. Mas a partir do momento que você cria uma rede de apoio antes de ir, vão acontecer duas coisas. Primeiro, você vai ter pessoas para te apoiar, né? Já chama rede de apoio, então você vai ter pessoas para te apoiar no seu trabalho missionário, mas você também está dando a oportunidade de pessoas participarem de um trabalho relevante. Então, essas pessoas da rede de apoio, elas vão ter a consciência de que elas fazem parte de um trabalho missionário. Por isso, crie essa rede de apoio antes de você ir. Tá? Crie essa rede de apoio antes de você ir, porque vai ser importante para o seu suporte espiritual, o seu suporte emocional e o seu suporte financeiro, tá bom? Então crie essa rede de apoio antes de ir. Pronto, você chegou lá. Próximo passo, o que você faz quando você chegar lá? Não chegue já trabalhando, estabelecendo o seu trabalho. Tenha um tempo de adaptação, tenha um tempo de aprendizado. Lembra que eu falei nas aulas anteriores aqui? Não chegue com o espírito de professor, chegue com o espírito de aluno, de aprendiz. Tenha pelo menos um mês aí para você se adaptar, principalmente você que está com família, os seus filhos se adaptarem, o seu esposo, a sua esposa se adaptar ao lugar, à comida, ao idioma, ao ambiente.
tá? Então se adapte ao lugar, tire pelo menos um mês, claro, não é um mês recluso dentro do quarto assistindo filme, mas tire um mês entre as pessoas, conversando com as pessoas, diariamente nas casas, conversando, tirando dúvidas, aprendendo, fazendo relacionamentos, indo conhecer lugares. Então tire esse tempo de adaptação antes de você, de fato, começar o seu trabalho, tá? Isso vai te ajudar muito para que quando você começar o seu trabalho, você comece já com um norte do que você está fazendo, você já está conhecendo pelo menos um pouquinho do ambiente, você não vai estar tão cru, tá? Você não vai estar tão cru relacionado ao lugar que você está. Então, tire um tempo de adaptação. Mas, repito, não é um tempo de adaptação fechado dentro do seu quarto, recluso, assistindo filmes, e não se relacionando. Mas é um tempo onde você vai estar em contato com pessoas, fazendo relacionamentos, conhecendo lugares, tirando dúvidas. E eu digo sim que a melhor forma de você se adaptar, e eu coloquei pelo menos um mês, mas um mês até talvez seja pouco, mas a melhor forma de você se adaptar logo quando você chega no lugar é você procurar uma pessoa, um grupo de pessoas, para te ensinar o idioma. Por mais que você já tenha aprendido antes de ir o básico daquele idioma, mas você vai chegar lá, você vai ver que o idioma vai ter muita coisa diferente do que você aprendeu. Então, junte com pessoas e peça para pessoas, ou talvez até pague para pessoas, ensinar você o idioma. Aprender o idioma é a melhor forma de você começar a se adaptar com o lugar, ou com os lugares que você vai estabelecer o seu trabalho. Então não chegue lá já com a mão na massa, sangue no olho, vim aqui para transformar, vim aqui para fazer uma revolução. Não, chegue lá como um aprendiz, chegue lá entendendo que você vai precisar se adaptar antes de começar o trabalho, tá? Penúltimo passo importante nessa questão do pioneirismo missionário. Verifique questões jurídicas. Verifique questões jurídicas. O que isso significa? Primeiro, questões jurídicas pessoais. O que isso significa? Relacionado a visto, relacionado à documentação que você vai precisar ter para você e para sua família, de quanto em quanto tempo você vai precisar renovar visto, de quanto em quanto tempo vocês vão precisar tomar vacinas e todas essas coisas burocráticas. Então, tenha isso muito claro antes de você sair de casa. Onde é a embaixada, onde existem cartórios no lugar onde você vai, existem pontos de apoio governamentais que você vai conseguir buscar ajuda relacionado a essas questões de documentações pessoais, relacionados a onde você vai sacar dinheiro ou fazer transações financeiras. Então, tenha isso muito claro, ou antes de você ir, ou logo quando você chegar lá. Ou logo quando você chegar lá, tá? Para você não ser pego de surpresa relacionado a documentações e essas questões burocráticas. Para essas questões burocráticas não atrapalhar o trabalho que você foi fazer lá, tá? Então esteja atento a essas questões. Mas também esteja atento a questões jurídicas relacionadas a instituições. Por exemplo, você vai ir para plantar uma igreja em um outro país, procure saber quais são as leis desse lugar. Porque não é só chegar lá, arrumar um terreno, construir um salão e toca o barco. Talvez você vai se deparar com leis relacionadas àquele lugar. E aí, se você não cumpriu a lei, você vai ter um problemão. Primeiro, que você é um estrangeiro. Segundo, porque a gente sabe que, principalmente relacionado à igreja e ao cristianismo, tudo se torna um pouco mais difícil. Então, você vai lá para plantar uma igreja, você vai construir um templo, você vai alugar um templo, alugar um espaço, busque saber quais são as leis relacionadas àquele lugar. Você vai precisar ter documentação? Que tipo de documentação? Aonde você consegue essas documentações? Para você não ser pego de surpresa com fiscalização, tá? Eu lembro que quando a gente foi na África, por mais que a nossa viagem fosse de curto prazo, não fosse de pioneirismo missionário, a gente chegou, a gente fez todo o processo na aduana, né? Ali na... Eu esqueci como que fala o nome agora. Na alfândega, né? Esses nomes aí.
Logo quando a gente chegou, a gente desembarcou, passou pela fronteira e tudo mais, estava tudo certo e a gente foi para o local onde a gente ia ficar. No dia seguinte que a gente estava lá, chegou uma fiscalização. Um dia depois que a gente chegou, a fiscalização foi lá. E a fiscalização pediu o documento de todo mundo. E não só pediu o documento pessoal, mas pediu passaporte, pediu o visto, pediu declaração financeira, pediu informações sobre o que a gente ia fazer lá. Então, se a gente não tivesse tudo isso preparado, a gente ia ser pego, como diz o ditado, de calça curta, e talvez a gente não ia conseguir resolver a situação. Então, tenha questões burocráticas bem resolvidas. Busque saber sobre visto, quando renova visto, que tipo de documentação você precisa, onde é a embaixada, tá? E também sobre questões legais relacionadas à construção, se você vai construir templo, um centro comunitário, um projeto social, leis relacionadas a se vai trabalhar com crianças. Lá existe, como existe no Brasil, um estatuto da criança e do adolescente. O que ele rege, o que ele diz. Não chegue lá e vá descumprir leis, senão você vai ter problemas. Então, tenha muito claro isso na sua preparação sobre questões jurídicas. Às vezes a gente tem o afã, o desejo, a paixão de ir fazer logo e a gente não se atenta a essas questões de leis, questões jurídicas, questões burocráticas e acaba a gente se pegando em maus lençóis. Então, para você não ter o seu trabalho comprometido, busque leis daquele lugar. O que vai ser necessário? O que é preciso? Quais documentos eu preciso para construir, para alugar um lugar? Eu preciso de alvará, como no Brasil. O que eu vou precisar de documentação? Então, cuidado com essas coisas, tá? Cuidado com essas coisas. E por último, o último passo importante aqui no desafio missionário, de pioneirismo missionário, é o cuidado com o choque cultural. É o cuidado com o choque cultural. Eu falei agora há pouco sobre essa questão do conhecimento prévio, né? Que é necessário você ter esse conhecimento prévio para você minimizar o impacto que você vai ter quando chegar lá. Então, você pesquisar, você se sentir mais próximo daquele lugar. Como eu disse que eu gosto de andar no mapa, né? Para eu me ver no lugar. Por quê? Porque isso vai minimizar, não vai eliminar, mas vai minimizar o impacto cultural quando eu chegar lá. O que é o choque cultural? Eu já expliquei isso na nossa aula de cultura, tá? E contextualização. O choque cultural é quando a sua realidade cultural se depara com uma outra realidade cultural e essas realidades se chocam e você percebe que a sua verdade cultural não é uma verdade absoluta, tá? Eu não estou falando da verdade do evangelho, tá, gente? Eu estou falando da nossa verdade cultural. Quando a sua verdade cultural, a sua verdade da sua cosmovisão choca com a cosmovisão do outro. E aí você percebe que a sua verdade cultural não é uma verdade absoluta. E aí você começa a sofrer com uma tristeza, você começa a sofrer com a saudade de casa, você começa a sofrer pelo fato de você não gostar tanto das coisas daquele lugar, do idioma, da comida, do cheiro daquele lugar, da forma que as pessoas se comportam. Então você tem esse choque cultural que é inevitável, tá? É inevitável. Sempre que você romper fronteiras culturais, você vai ter o choque cultural, seja ele leve ou seja ele grave. Você vai ter o choque cultural. Então, se prepare para esse choque cultural. Se prepare antes, porque você vai ter o choque cultural. Então, saiba que você vai sofrer com esse impacto. Esse impacto de que, nossa, que saudade da minha língua, que saudade do meu arroz com feijão, que saudade do meu cafezinho. Eu não gosto do jeito que esse povo se comporta. Eu gosto do jeito que a minha família se comporta. Então, você vai sofrer com isso. Agora, como é que você lida com o choque cultural? E aqui eu tenho um conselho apenas para você lidar com o choque cultural. Um conselho. Porque é inevitável. Ele vai acontecer. Então, um conselho para você lidar com o choque cultural. Você que está indo estabelecer um trabalho pioneiro, né, no campo missionário. Lembre-se das palavras de Jeremias. Eu quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança. É o único conselho que eu te dou. Nos dias que você estiver sofrendo com choque cultural, você vai ter saudade de casa, você vai ter vontade de se isolar, você vai ter vontade de ligar para alguém na sua casa, com a sua família, e isso vai trazer um impacto muito grande para você, para sua equipe e para o seu trabalho. Então, o que você faz nessa hora? Ao invés de abrir o Instagram e ficar rolando ali as suas saudades, ao invés de você abrir o WhatsApp e ligar para alguém na sua casa, na sua família, para a saudade aumentar ainda mais, ao invés de você fazer isso, ao invés de você se isolar, ao invés de você xingar todo mundo no lugar onde você está, de você esbravejar com todo mundo, alimente a sua mente e o seu coração com aquilo que gera esperança. E o que é que te gera esperança? É saber que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. E segundo, alimente o seu coração e a sua mente com o propósito pelo qual você está aí. Lembre-se das palavras que Deus te deu para você estar onde você está. Lembre-se de toda a preparação, de toda a paixão que você tinha no seu coração quando você estava se preparando, sonhando com esse lugar. Lembre-se do propósito pelo qual Deus te levou aí nesse lugar. Então, quando você alimenta a sua cabeça com o propósito, oh, nossa, foi tantos meses, tantos anos me preparando para estar nesse lugar, agora eu não posso perder essa oportunidade. Eu estou aqui por esse propósito. E lembre-se também, eu estou aqui porque Deus é soberano. Ele quer que eu seja a resposta dele nesse lugar. Por mais que eu não esteja gostando do cheiro desse lugar, da comida desse lugar, por mais que eu não esteja gostando dessas pessoas que estão aqui ao meu redor, Deus é soberano. E se eu estou aqui é porque Ele quis me trazer para esse lugar. E ele vai cuidar de mim, eu gostando ou não daquilo que eu estou vivendo. Ele está cuidando de mim. Então, um único conselho que eu te dou para você lidar com o choque cultural que é inevitável é: traga à sua memória aquilo que gera esperança. Aquilo que gera esperança é: Deus é soberano. E segundo, Deus te levou aí com um propósito. É assim que você lida com o choque cultural. E o choque cultural vai passar, tá? Ele vai passar. Depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai se adaptar. O choque cultural vai passar. Claro que vão ter dias de saudade, claro que vão ter dias de vontade de voltar, mas o choque cultural ele vai amenizar, ele vai passar e o trabalho vai fluir. Mas você vai precisar vencer as primeiras semanas do choque cultural. As 2 primeiras semanas não, porque as 2 primeiras semanas é de lua de mel, tudo é bom, tudo é lindo, tudo é novidade. Depois das 2 primeiras semanas, até o final do segundo, até o início do segundo mês, aí vem o choque cultural. Então, é esse 1 mês e meio, 2 meses que você vai ter que alimentar muito a sua mente com essa esperança. A esperança da soberania de Deus e a esperança do propósito que Ele te deu para estar nesse lugar. Então, aprenda a lidar com o choque cultural para que ele não comprometa o trabalho que você foi estabelecer. Tá certo? Então, esses são passos práticos que você precisa para começar um trabalho, para você pioneirar um trabalho missionário. Seja um trabalho em uma cidade que já existe a expressão do cristianismo, ou seja, o pioneirismo em um lugar onde o cristianismo é quase zero, onde é um povo não alcançado, onde é um lugar onde há perseguição. Então, esses aqui são passos práticos para você ser eficiente e eficaz no início do seu trabalho missionário. Repetindo, defina o lugar. Segundo, o que você vai fazer nesse lugar. Terceiro, sabendo para onde você vai, tenha um conhecimento prévio desse lugar. Quarto, se prepare pelo menos 1 ano antes. E essa preparação envolve muita coisa, inclusive o aprendizado do idioma. Quinto, quem vai te receber nesse lugar? Então, estreite o relacionamento com essa pessoa ou essas pessoas que vão te receber. Sexto, durante o período de preparação, crie uma rede de apoio. Apoio emocional, apoio espiritual e apoio financeiro. Crie essa rede de apoio. Sétimo,
chegando lá, não chegue trabalhando, chegue como um aprendiz. Tire pelo menos um mês de adaptação, tá? Antes de você iniciar o seu trabalho. Oitavo, verifique questões burocráticas e jurídicas, tanto pessoais quanto institucionais. Então, busque informações jurídicas. E 9, né, e último, saiba lidar com o seu choque cultural e também com o choque cultural da sua equipe, da sua família, as pessoas que vão estar com você. Tá certo? Então esses são passos práticos. Você praticando isso aqui, eu tenho certeza que você vai potencializar muito mais o trabalho que você tem para desenvolver além das fronteiras. Tá certo? Deus abençoe sua vida e agora vamos falar sobre os passos práticos para a revitalização de igrejas ou plantação de igrejas. Talvez esse não o próximo módulo não seja um módulo que fale diretamente com você que seja missionário, mas é importante você assistir, tá? Porque de alguma forma você vai acompanhar pastores, talvez você vá acompanhar pessoas que estão no processo de revitalização e plantação de igrejas. E também eu vou deixar uma palavra de encerramento para você no final do próximo módulo, tá certo? Deus abençoe. Vamos lá para a nossa próxima aula sobre passos práticos para a revitalização de igrejas.